No capítulo desta segunda-feira, 26 de setembro da novela A Favorita, Flora tenta encontrar nos jornais alguma notícia da morte de Zé Bob. Quando a secretária entra na sala dela e diz que tem uma pessoa esperando para falar com ela lá fora. Flora diz para ela mandar esperar porque agora ela está ocupada. Zé Bob aparece desocupado até para mim, Flora. Ela toma um susto ao ver ele e diz: Zé... Ele se aproxima da mesa dela e pergunta o que foi. Parece que ela está vendo um fantasma. Flora se faz de desentendida e diz que é porque ela não esperava ele. Ele diz: claro, você esperava que eu tivesse me espatifado naquele elevador. Ela se faz de desentendida e diz o quê? Ele diz que ela não precisa tentar disfarçar, porque ele está vendo estampado na cara dela todo o pavor. Parece que o fantasma aqui é você, de tão pálida que você está. Ela diz que não está entendendo nada do que ele está dizendo. Ele diz que ela está assim. Você tentou me matar e não conseguiu. Flora pergunta como é que ele pode dizer uma coisa dessas para ela. Ele grita: chega de teatro, Flora. Chega de encenação. Vamos colocar essas cartas na mesa agora. Ela diz que ele está assustando ela. Ele sabe que ela ama ele. Ele diz: claro, e é assim que você faz com todos que você ama, né? Você mata, né? Foi isso que você fez com o Marcelo, não foi? Responde Flora. A verdade, pelo menos uma vez na vida, foi você quem matou o Marcelo, não foi? Silene pergunta para Donatella se ela já pensou quando Riley descobrir tudo sobre ela. Ela diz que isso já está prestes a acontecer. E Silene, preocupada, diz que ela preferia que o Riley ficasse longe daquela gente, da Flora, daquele rancho. Eu não tenho sossego com ele ali tão exposto. Flora se aborrece com Zé Bob e pergunta do que ele está falando. Ele grita: escuta, não adianta, fim de jogo, eu já sei tudo sobre você. Eu sei que você matou Marcelo, Salvatore e a Maíra. Eu sei que você armou para incriminar Donatella. Flora grita dizendo que ele só pode estar louco e com certeza você não vai parar por aí. Eu posso apostar que você também tem planos para o Dr. Gonçalo, para Dona Irene e para Lara. Ela pergunta do que ele está falando e o chama de louco, perguntando se ele acha que ela seria capaz de fazer alguma coisa contra a própria filha. Você mesma sequestrou a sua própria filha e ficou com o dinheiro do resgate. Ela diz que agora ele passou dos limites e que ela vai chamar os seguranças. Zé Bob segura a Flora dizendo que ela não vai sair de lá e ela acaba encontrando no bolso dele um gravador de voz. Ela diz: ah, então era isso. Ela joga o gravador no chão e pisa nele. Então você veio aqui para me provocar para ver se tentava arrancar alguma coisa de mim. E depois levar esse gravador para a polícia. Você acha que eu ia cair num golpe tão óbvio desses? Como você é previsível? Ele diz que ela é um monstro. Ela não tem alma. Ela diz muito pelo contrário. Você que me usou. Eu amava você desde o dia em que nos conhecemos, meu amor. O meu amor por você sempre foi sincero. Acontece que eu não te amava, eu nunca te amei. O meu amor era e vai ser sempre da Donatella. Mas por que você gostava dela? Ela era uma caipirona ridícula, burra, ignorante, cafona. Zé Bob diz que Donatella era uma mulher muito superior a ela, porque ela era humana, leal, honesta, transparente. Zé Bob diz que os dias dela estão contados. Flora olha para ele e diz que ele não tem cacife para enfrentar ela. Ele diz: paga para ver. Eu tô falando, Zé, não se mete comigo, não. Vai ser uma pena ter que passar por cima de você. Então se prepare porque eu não vou descansar até colocar você na cadeia. Você acha que está por cima, mas você não vai conseguir manter esse segredo escondido por muito tempo. Gonçalo ouve o que Zé Bob diz e pergunta: manter o que escondido por muito tempo? Zé Bob olha para Flora e ela olha para Gonçalo com medo. Gonçalo pergunta se ele está interrompendo alguma coisa. Zé Bob diz: imagina, eu já estava de saída. Até logo, doutor Gonçalo. Gonçalo pergunta para Flora se ela e o Zé Bob estavam discutindo. Ela diz: não, é que ele é muito ciumento e agora ele cismou que eu estou escondendo alguma coisa dele. Gonçalo pergunta se ela está. Ela diz: não, claro que não. É que eu tô com muita coisa na cabeça, eu trabalho o projeto de triunfo e agora a Lara que vai sair de casa para ir morar com Riley. Gonçalo pergunta para Flora o que ela está achando dessa história da Lara ir morar com Riley. Flora diz que ela tem a mesma opinião da Dona Irene. Por mais que eu simpatize com Riley, eu estou achando tudo isso muito precipitado. Gonçalo diz que ele gosta do Riley.
E já que a Lara em breve vai constituir família, ele prefere que seja com uma pessoa da confiança dele. Ele olha para o chão e vê o gravador. Ele pergunta: o que é isso, um gravador quebrado? Flora diz que era dela e ela deixou cair da bolsa e o Zé Bob sem querer pisou em cima. Gonçalo pergunta o que ela tem, porque ele está sentindo ela tensa, agitada. Flora diz que ela não gosta de discutir com o Zé Bob porque ela fica mal. Gonçalo diz que eles vão acabar se entendendo. Zé Bob é um ótimo rapaz, ela não poderia ter feito melhor escolha. Após Gonçalo sair da sala, Flora joga as coisas de cima da mesa dela no chão com raiva, por Zé Bob estar vivo. Zé Bob conta para Donatella e Tuca que ele foi encarar a Flora na empresa Fontine e ela quase teve um troço quando viu ele. Tuca diz: claro, ela pensou que você tivesse morto. Flora entra na casa de Dodge, já xingando ele, dizendo: seu animal, seu incompetente, seu imbecil, estúpido. Ela dá um tapão na cara dele. Ele diz: opa, e ela dá mais outro tapa nele. Dodge pergunta o que foi, se ela está louca, se ela bebeu ou ela está drogada. Flora pergunta para Dodge se quando o elevador caiu, se ele foi lá para conferir se o Zé Bob havia morrido. Dodge pergunta: por que ela está perguntando isso? Porque o Zé Bob inteiro, em carne e osso, apareceu na minha sala hoje no escritório, seu idiota. Você tem ideia do que você fez? Ou melhor, do que você não fez? Você tem ideia da encrenca que você criou para nós? O Zé Bob levou um gravador dentro do bolso para gravar nossa conversa. Ele avisou que de agora em diante ele não vai dar trégua, até colocar a gente na cadeia. Você está entendendo, Dodge? Dodge manda Flora não se preocupar porque o Zé Bob não tem nada para provar contra eles. Flora diz que o Zé Bob simplesmente pode contar para todo mundo que ele sabe sobre eles. Dodge diz que Zé Bob, como jornalista, sabe muito bem que ele não pode sair por aí falando o que ele quer ou o que não quer, porque ele perde a credibilidade e o emprego dele. Ele não pode sair falando coisa que ele não pode provar. Cassiano dá um ursinho de presente para Lara. Ele diz para Lara que viu no jornal sobre o casamento dela e pergunta se isso é verdade. Ela diz: as notícias voam, né? Cassiano pergunta se ela tem certeza do que ela está fazendo. Você está cometendo um erro casando com Halley. Esse cara está te enganando, Lara. Lara pede para ele parar com isso. Pergunta o porquê dessa implicância toda. O que você tem contra o Halley? Me diz, me dá um motivo para toda essa sua implicância. Eu não tenho motivo, mas é que esse cara... Lara pergunta: esse cara é o quê? Fala, ou você vai parar com esse ciúminho bobo, porque eu não estou mais namorando você. Você está namorando a Alicia. Cassiano diz que ele não está mais com a Alicia e que está na cara que o Halley só quer se dar bem. Ele é ambicioso e interesseiro, ele está de olho no teu dinheiro. Lara diz: chega, Cassiano, eu não vou ficar aqui ouvindo o que você tem para dizer sobre o Halley. O que você pensa sobre ele não me interessa. Eu tô com ele, eu gosto dele e é com ele que eu vou me casar. Obrigada pelo presente, tchau. Alicia chega bêbada em casa e diz para Romildo que Cassiano terminou com ela por culpa dele, porque ele não quer namorar a filha de um político corrupto. Romildo diz que se o namoradinho dela deixou ela por esse motivo, ele lamenta muito, mas ele mentiu, porque nenhum homem abandona a mulher que ama porque o pai dela é isso ou aquilo. Se o teu operário te deu um chute no pé na bunda, foi por um único motivo. Presta atenção, minha filha, ele não gosta de você. Alicia diz que talvez ele tenha razão, ela é um lixo e talvez ela tenha que tomar a decisão que a mãe dela tomou. Ele diz: não, Alicia, eu não quis dizer isso. Elias diz para a Shiva que ele tem que passar de ano para dar exemplo para os outros meninos, já que ele é filho do prefeito. Eu acho que você primeiro teria que servir de exemplo para os homens de triunfo, né? Elias fica sem graça e Shiva percebe e pede desculpas. Elias diz: não, tudo bem, mas me diz aí como é que você está se dando com a Miranda, enfermeira do Augusto. Shiva diz que ela é legal e pergunta para Elias o que ele acha dela. Dedina chega e diz oi para Shiva perguntando como ele vai. Shiva não responde nada. Elias manda ele dizer boa noite para Dedina. Ô pai, eu não sou obrigada a ficar aturando essa mulher. Se você perdoou e quer continuar vivendo com ela, tudo bem, isso é uma decisão sua. Mas eu não sou obrigado não. Shiva se retira da mesa. E Elias diz: ô Shiva, Shiva. Dedina diz para ele deixar para lá. Mariana consola Shiva que está chorando. Ela diz: você é lindo, Shiva. Chorando fica mais lindo ainda, sabia? Ela beija ele. Halley aparece na casa de Dodge e vê Manu completamente bêbada. Ele diz: quem sabe assim você fique mais falante, mais sincera. Ele pergunta para Silveirinha e para a família de Dodge se ele está atrapalhando alguma coisa. Manu diz que ele não atrapalha nada e chama ele de gato extraordinário.
Você é sempre muito bem-vindo, meu amor. Sabiá pergunta para Haley o que ele está fazendo lá. Manu se levanta e pergunta o que isso interessa para ele. A casa é sua, por acaso? Eu que deveria ter feito essa pergunta, e se eu não fiz, meu filho, cala sua boca. Haley diz que belo ambiente, hein? É isso que eu chamo de um lugar saudável, um bom lugar para se viver, um ambiente aconchegante. E como vai a senhora namorada de meu pai? Fafá, não é? E você, papai, como vai? Que delícia, quanto carinho com o filhão, hein? Silveirinha pergunta para Haley o que ele foi fazer lá e diz que ele escolheu uma péssima hora para ir lá sem avisar. Haley diz que isso muito me interessa, porque assim ficam todos muito sinceros e o estranho quem é. Sabiá diz que ele é o noivo da Manu. Manu acha graça e diz para Haley que Sabiá é a maior cascata, é de onda, doidão. Silveirinha pergunta novamente para Haley o que ele foi fazer lá. Eu vim aqui te ver, eu resolvi conhecer o ambiente que os meus pais frequentam para ver se assim eu consigo me conhecer melhor, porque às vezes é muito difícil conhecer as atitudes dos meus pais. Léo pergunta para Catarina se ela está querendo mudar de lado, porque do jeito que ela está empenhada em defender a Estela, ele não duvida que ela comece a gostar de mulher também. Catarina dá um tapão na cara de Léo. Se eu gostasse de mulher, eu tenho certeza absoluta que eu seria muito mais feliz ao lado de uma do que eu sou do lado de um homem ignorante, preconceituoso, machista, estúpido como você. Léo fica com ódio, mas não faz nada. Dodge vê Haley na casa dele e pergunta o que ele está fazendo lá. Ele diz, vai embora daqui, moleque, quem te chamou? Haley diz que ele veio encontrar a amiga dele, a Manu, e o pai dele, que ele estava com uma saudade. Dodge diz que nada, papo furado, você veio aqui para xeretar, que eu te conheço, vai embora. Silveirinha diz que Dodge tem razão, essa é a casa dele, você não poderia chegar aqui sem avisar, isso não se faz. Haley diz que é porque rolam coisas lá que ele não pode saber, maracutaia do papai com a Flora e o Dodge. Haley pergunta para Manu se ela quer que ele vá embora. Ela diz não, Haleyzinho. Ela abraça Haley e diz que ela quer que ele fique. Ô vagabunda, cachorra, vira-lata, fica quieta, tá bom? Dodge joga Manu no sofá e Haley diz, ei, que covardia é essa com ela? O que é, garoto? Agora você vai querer me ensinar como é que eu devo tratar minha mulher? Ô Silveirinha, tira esse moleque daqui antes que o meu sangue ferva e chispa você também, que já está há muito tempo na minha casa. Silveirinha diz para Haley, vamos embora de uma vez, você não podia chegar assim na casa dos outros, ou você é doido demais, ou eu não sei. Haley diz para Silveirinha que ele é cúmplice da Flora, aquela chantagista safada, mas você pode ficar tranquilo que eu vou prevenir a Lara contra você. E você vai se dar mal, você vai quebrar a cara, você pode ter certeza disso. Escuta aqui, garotão, ouve o meu conselho, senão vai ser muito pior. Eu sei muito bem do que eu estou falando. Haley diz que ele não tem medo dele, e Silveirinha diz não é medo, é juízo. É ouvir a voz da experiência, a voz de quem sabe muito mais do que você. Dodge chama uns caras que o pai dele estava devendo e eles levam Sabiá e Fafá. Haley, que ainda estava no carro, vê tudo pelo retrovisor. Dodge amarra Manu na grade perto dos cachorros, ela fica gritando para ele tirá-la de lá. Ele diz, fica aí, vagabunda, para você aprender a não brincar com quem te trata bem, sua rameira desgraçada vagabunda. Manu fica gritando por socorro e Dodge sai de carro. Haley vê Dodge saindo. Haley pula o muro da mansão de Dodge para falar com Manu. E ela continua gritando socorro. Haley joga água nos cachorros e eles saem de perto. Haley tenta desamarrar Manu e os cachorros voltam. Ele joga água nos cachorros novamente. Haley e Manu conseguem sair de lá e os dois correm. Manu diz para Haley que ele é um anjo da guarda. Haley diz que ela não pode continuar nessa casa hoje, o Dodge fez isso com ela. Amanhã ele pode fazer coisa muito pior. Manu diz que ela precisa contar uma coisa para ele, uma coisa que ela sabe a respeito dele. Ele pergunta o que é. Sabe essa história toda que está rolando aí sobre você? Esse mistério que ninguém te conta? Você não é filho da dona Silene do Silveirinha, nem legítimo e nem adotado. Você é filho sequestrado da Donatella e do Marcelo Fontini. Ele diz como é que é. Que piada é essa, Manu? Você tá maluca? Ela diz que não é piada e que ele é o filho sequestrado da Donatella e do Marcelo Fontini. Haley pergunta de onde ela tirou essa história. Manu diz que ela leu a carta da mãe dele. Ela mesma escreveu isso. Você lembra que a sua mãe escreveu uma carta e deu para a Luma aguardar caso ela não voltasse em 24 horas? Quando ela chegou, a carta tinha sumido. Fui eu que peguei aquela carta. Haley pergunta onde está a carta. Ele se aborrece e diz, cadê a carta?
Manu diz que não está com ela, o Dodge pegou. Haley diz que isso não pode ser verdade. Manu diz que é a mais pura verdade. O Silveirinha ele te sequestrou quando você era bebê e acabou te levando lá para a Dona Silene. Ela acabou te criando como mãe, inclusive ela deixa claro na carta que ela não sabia disso. Ela pensava que você era um sobrinho do Silveirinha. Só há uns meses atrás ela soube da verdade quando o Silveirinha e a Flora chantagearam ela para ela depor contra a Donatella. Foi aí que ela foi saber dessa verdade, Haley. Ela escreveu essa carta porque ela sabia que estava correndo risco de vida se te contasse a verdade. Haley fica atordoada e diz não pode ser. Elias diz para Rosana que o Shiva precisa de uma mãe, e quanto mais ela privar ele da verdade, mais ele vai ficar angustiado, complexado e infeliz. Rosana diz que ela sabe, só que tem que ser com calma. Se ela der um choque desses nele, o efeito pode ser o contrário. Ela tem que primeiro conquistar a confiança dele. Silveirinha conta para a Flora que o Haley estava na casa do Dodge. Ela pergunta o quê? O que o Haley foi fazer lá? Ele foi fazer uma visita à velha amiga dele, a Manu. Flora diz que Haley está metendo o nariz onde não deve. Que esperto esse moleque, ele está farejando alguma coisa. O Zé Bob, a Manu e o Haley, é muita traição, muita baixeza. Essa gentalha resolveu se juntar contra mim. Aquela carta da Silene passando de mão em mão, quanta burrada. E tudo culpa daquele animal do Dodge. Silveirinha diz que o Zé Bob leu essa carta e com certeza ele sabe que o Haley é o filho do Marcelo. Flora diz que resta saber o que ele vai fazer com essa informação. O que mais me preocupa é essa vadiazinha da Manu. Você acha que ela vai comentar alguma coisa com Haley? Ele diz claro que não, ela não vai fazer nada. Ela não é boba, vai trazer problema pra ela, vai trazer problema pra gente, pro Dodge. Ela não vai dizer nada não. A piraninha não é burra, ela não vai dar com a língua nos dentes. Ela diz eu espero que não. Haley fica arrasada ao saber que a Lara seja irmã dele. Haley chega com um carrão de cena pra cima de Silene perguntando por que ela passou a vida inteira mentindo pra ele. Porque ela nunca disse que ele era adotado. E porque ela nunca disse que ele era filho da Donatella e do Marcelo Fontini. Silene arregala os olhos e pergunta como ele soube disso. E Haley grita, por quê? Fala, fala. Silene diz que ela soube há pouco tempo disso. Ela não poderia imaginar que o Silveirinha havia sequestrado ele. Ela não poderia imaginar que ele fosse o filho sequestrado da Donatella. Ela soube disso há pouco tempo, depois que a Flora saiu da cadeia. Haley pergunta se foi por isso que ela mudou o depoimento dela incriminando a Donatella. Porque a Flora e o Silveirinha chantagearam ela, né? Se você soubesse quanto eu sofro por causa disso, eu me envergonho tanto disso. Mas se eu não fizesse o que eles estavam mandando, eles iam me incriminar como um cúmplice do teu sequestro. Haley diz que ela tem mesmo que sentir vergonha e sofrer por isso. Eu tinha medo que você sentisse ódio de mim. Ele pergunta como ele não pode ter ódio depois de descobrir isso tudo. Como a senhora pode ficar calada enquanto eu namorava minha própria irmã? Como a senhora teve a capacidade e o estômago de assistir a isso tudo e não fazer nada? Silene chora e diz, Haley, eu e a Lara somos irmãos. O que aconteceu entre nós foi um incesto. Silene diz, não, filho, não. Ele pergunta, como não, se eu e ela somos filhos do mesmo pai? Silene resolve ficar calada em questão da Lara ser filha do Dodge e diz que se ela pudesse, ela daria a vida dela para que ele não pudesse passar por isso. Agora que você já sabe de tudo, o melhor que você tem a fazer é se afastar da Lara, dos Fontins e de toda aquela gente. Haley diz, mas o Dr. Gonçalo é o meu avô, eu sou neto dele. Silene pergunta se ele acha que a Flora vai deixar barato se ele colocar as cartas na mesa. Ela vai te matar, Haley. Ah, filho, eu tenho tanto medo. Eu não me envergonho de dizer que eu tenho medo. Medo às vezes é sabedoria. Os medrosos às vezes sobrevivem. Alicia vai embora da casa de Romildo. Ele diz, Alicia, eu te amo, minha filha. Ele fica triste por ela estar indo embora. Silene conta para a Silveirinha que o Haley descobriu tudo, que ele é o filho sequestrado da Donatella. Silveirinha diz que foi ela quem contou e Silene diz que não contou nada, ela jura. Então como é que ele ficou sabendo? Silene diz que ela não sabe, ele não quis dizer para ela. Meu Deus do céu, então ele veio aqui tirar satisfações. E por que você não negou? Por que você não deu uma enrolada no garoto? Ela diz porque eu não tenho sangue de barata. Quando ele me disse que já sabia que era filho da Donatella, foi como se o chão abrisse debaixo dos meus pés. Eu fiquei em tamanho estado de choque, que eu não sei nem o que eu disse que eu não fiz. Silveirinha diz, meu Deus do céu, agora o garoto vai colocar a boca no trombone e ele vai dizer que a Flora usou isso para chantagear você, para que você mudasse o seu depoimento e todo mundo vai ficar sabendo que a Flora realmente matou o Marcelo. Silene diz, e a justiça seria feita novamente. Silveirinha diz, justiça? Que justiça? Está ficando doida? Não tá vendo que esse é o nosso fim? Nós vamos afundar junto com a Flora?
Vamos ser presos como cúmplices e tudo isso por culpa tua que afirmou a tua história para o Halley? Silene diz que Halley não vai fazer isso. Silveirinha diz que Halley não irá salvar a pele deles porque ele deve estar com ódio deles e louco para colocar a mão na herança do Gonçalo. Silene diz, mas tem uma coisa que ele não sabe ainda. Ele pensa que é irmão da Lara. Ele não sabe que a Lara é filha do Dodge e eu não acredito que ele queira fazer a Lara sofrer colocando ela a par de tudo. Você acha que ele vai ficar quietinho e abrir mão da fortuna só para não fazer a Lara sofrer? Silene diz, eu acho que sim, porque o Halley, ele ama a Lara de verdade. Que ama coisa nenhuma e quando ele souber a extensão da fortuna que o espera, você vai ver onde é que esse amor vai parar. Se a Flora souber que você contou pro Halley que ele não é irmão da Lara, ela vai matar você. Vai matar o Halley e se bobear, eu também. Vou entrar nessa lista. Silene diz para a Silveirinha não falar nada para a Flora, porque o Halley não vai reclamar a herança. Pelo amor de Deus, Silveirinha. Eu te chamei aqui para você me ajudar, não foi para você entregar tudo para a Flora. Você vai me desculpar, mas eu tenho que falar para a Flora assim. Esse é um assunto de muita gravidade. Como é que eu pude pensar que você poderia me ajudar como eu sou idiota? Sai daqui, Silveirinha. Ele diz que ele vai, mas que seria muito bom que ela tivesse uma conversa com o Halley. Porque se ele abrir a boca e der com a língua nos dentes... Silene se aborrece e manda a Silveirinha sair de lá e coloca ele para correr de lá. Halley para na frente da empresa Fontini e fica olhando para o prédio. Ele lembra do que Manu disse, você é o filho sequestrado da Donatella e do Marcelo Fontini. Ele lembra quando Silene disse que ela não poderia imaginar que o Silveirinha tivesse sequestrado ele. Ele respira fundo e caminha para entrar na empresa. Gonçalo percebe que Halley está chorando. Halley pede desculpas para Gonçalo e diz que ele teve um dia difícil porque ele brigou com a mãe dele. E ele está se sentindo um pouco mal. Mas ele garante que isso não vai atrapalhar o trabalho dele em nada. Gonçalo diz para ele relaxar e pergunta o que aconteceu, o que ele pode fazer para ajudar ele. Halley diz nada, o senhor já fez muita coisa por mim, me deu essa oportunidade de trabalho. Ninguém nunca fez isso por mim o que o senhor fez. Gonçalo diz que ele quer que ele saiba que ele não fez isso porque ele é o namorado da Lara, e sim porque ele gostou dele. E por que o senhor gostou de mim? Gonçalo diz que ele acha ele muito parecido com ele quando era jovem, um rapaz audacioso, arrojado, e que ele tem uma grande admiração por ele. E eu tenho certeza que você tem um grande futuro aqui na firma, pelos seus méritos. Halley diz claro. E Lara entra na sala dizendo, olha só quem está aqui, os dois homens da minha vida. Halley diz, oi Lara, espantado. E Gonçalo diz, entra Lara, eu estava falando aqui com seu futuro marido. Eu passei no shopping aqui do lado para fazer umas compras para a nossa viagem. Lara vai dar um beijo em Halley e ele se afasta um pouco. Ela pergunta se ele não vai dar um beijo nela.